Você sabe quem é Bertolt Brecht? Graças a Deus é o Bertolt, né? O dramaturgo Bertolt Brecht, que é muito conhecido, ele fez lá na Suíça, mas ele também morou na Alemanha, em Augsburg, que é Augsburgo. Se eu falar um pouco assim alemão, você pode falar que você não entendeu, que é 18 anos de Alemanha, né? E 25 anos de Brasil, graças a Deus. Cacoete está de volta e hoje vamos mostrar quem foi Eugen Bertolt Friedrich Brecht. Ou, simplesmente, Bertolt Brecht. Bertinho para os íntimos. Sem esquecer de analisar uma de suas mais renomadas obras, Alma Boa de Setsuan. E analisar como a linguagem do dramaturgo e diretor alemão continua a influenciar gerações e gerações de artistas. Entender Brecht requer também entender o período histórico em que ele viveu. Assim, cabe registrar que sua vida se passou em um dos períodos mais importantes da história recente da humanidade. Brecht nasceu no final do século XIX, período em que o imperialismo surgia como via necessária para a expansão do capitalismo, e permaneceu vivo até a metade do século XX. Dessa forma, Brecht presenciou as duas grandes guerras mundiais e o surgimento do cinema falado. Além disso, em seus 58 anos de vida, Brecht construiu uma obra que compreende as marcas de sua época e que se mantém atual em nossos dias. Nascido no sul da Alemanha, em 10 de fevereiro de 1898, e autor de obras como Mãe Coragem e seus filhos, A Alma Boa de Setsuan, E a Ópera dos Três Vitens, que inclusive inspirou Chico Buarque com a Ópera do Malandro, Bertolt trouxe aos palcos, sobretudo, críticas às relações humanas dentro do mundo capitalista, criando, assim, um novo estilo de teatro, que mais tarde foi chamado de Teatro Épico. Já nos primeiros anos do século XX, a Alemanha vivia um período de progressos econômicos, industriais e tecnológicos, além do crescimento da classe trabalhadora e da expansão dos movimentos socialistas alemães. Todavia, a Alemanha, ainda nesse momento, encontrava-se estratificada e capitalista e, ao mesmo tempo, absolutista e hierárquica, comandada por uma administração burocrática, o que gerava grandes tensões. há quem diga que a importância da obra de Brecht está ligada, preponderantemente, à forma particular e específica que o autor encontrou de desenvolver o seu teatro. Esse teatro tem uma amplitude ligada desde a teoria teatral, passando pela dramaturgia, direção e construção teatral, até a toda uma forma de se pensar e de se fazer teatro. Assim sendo, o teatro épico surge com a proposta de ser um teatro didático, que busca um distanciamento entre personagem e espectador, de forma que seja esse capaz de refletir e aprender a lição proposta. É um teatro narrativo que, em vez de suscitar emoções e sentimentos, desperta uma atitude crítica. O teatro épico opõe-se ao teatro clássico, para melhor conseguir o efeito social. Via, non vi vergognate! Che la mancavo! Così sarei promessi! E presto sarei Maria e Mulher! Sim, caro Silvio, eccomi na minha mão! Dessa maneira, enquanto o teatro clássico conduz o público à emoção e à ilusão, o teatro épico deve permitir ao espectador o envolvimento no julgamento da sociedade. No momento, então, em que Brecht inicia sua busca por seu teatro, a Alemanha encontra-se imersa na fome, no desemprego, na confusão política e na repressão externa. E assim, volta os olhos para si mesmo. Brecht, portanto, partilhava do caos e da esperança. A atividade política, nessa época, era intensa, e chocar os burgueses era a atividade preferida dos artistas. Dessa forma, o teatro de Brecht, enquanto teatro épico, fora dado à luz como um manifesto artístico com o propósito de criar e apresentar todas as contradições do capitalismo, nas quais a sociedade, como um todo, estava inserida, visando causar uma espécie de reflexão e de tomada de decisão populacional frente ao vigente cenário político e econômico da época. Estamos por cima, mas que beleza! A marcha com archotes. Pensar uma dramaturgia original, com um componente existencial diferenciado, no caso do Brecht, muito ligado a uma questão social, também o levou a pensar um tipo de encenação e de interpretação muito específico, que conseguisse abranger a construção desse teatro, em última análise utópico, pois acreditava na possibilidade da transformação. No entanto, por outro lado, não deixava de ser um teatro de protesto e de denúncia.
We succeeded in giving the German nation a new idea, announced Adolf Hitler when he had taken Com seu over ingresso na the rule of faculdade de Germany in medicina, January Brecht foi recrutado 1933. pelo exército como enfermeiro, sendo enviado ao hospital de Augsburg. Foi nesse momento que escreveu o poema A Lenda de um Soldado Morto, que o tornou famoso e o colocou na Lista negra de Adolf Hitler. Com a ascensão de você sabe quem ao poder, Brecht exila-se em países como a França, a Dinamarca, a Suíça e os Estados Unidos. Nesse período, o dramaturgo faz da crítica ao nazismo e à guerra temas de obras como, por exemplo, Terror e Miséria no Terceiro Reich. A sociedade estava abalada pela iminência de uma guerra próxima e pelo surgimento de uma facção preconceituosa e extremamente nacionalista. Assim, tanto a Segunda Guerra Mundial como as suas respectivas fases prévias influenciaram imensamente a forma como Brecht construiu seu teatro. Brecht retorna à Europa 2 anos após o término da Segunda Grande Guerra. Primeiramente, instala-se na Suíça e, posteriormente, muda-se definitivamente para Berlim, na Alemanha, onde, com a ajuda do governo da fatia oriental, cria, em 1949, a sua companhia de teatro, por meio da qual montou preponderantemente as suas mais renomadas peças teatrais. Responsável pelo método de aprofundamento da interpretação no teatro épico, Brecht morre aos 58 anos em Berlim, na Alemanha, em função de um ataque cardíaco, tendo revolucionado para sempre a cena do teatro universal. Você já ouviu falar na Alma Boa de Setsuan? A Shinte mora no subúrbio de Setsuan, na Vila Setsuan. Que nome lindo, né? Setsuan. Lembra do garoto Chica, da senhora Shin do San, graças a Deus. Da Shinte que ficou com um bom eng, com um bom coração. Olha, eu comecei a ler a obra com meus 27 anos, graças a Deus. Como ser bom e ao mesmo tempo sobreviver no mundo competitivo em que vivemos? Essa é a questão levantada pelo dramaturgo alemão na peça A Alma Boa de Setsuan, composta por um prólogo, 10 capítulos ou 10 atos, 7 entreatos que consistem em curtas cenas que antecedem um novo ato, e um epílogo. A Alma Boa de Setsuan, que teve sua estreia no Brasil em 1958, é o primeiro contato brasileiro em âmbito profissional com as revolucionárias ideias estéticas brechtianas. A peça foi montada por Flamínio Bolini para o Teatro Maria della Costa. Em 2009, a peça foi novamente encenada no Brasil, com direção de Marco Antônio Braz e a participação da atriz Denise Fraga, como a personagem principal, Chente. Tamanho foi o sucesso dessa dramaturgia, que a peça, planejada para ficar em cartaz por apenas 3 meses, completou, em 2010, um ano de espetáculo, com diversos prêmios e casa lotada. A obra possui 33 personagens, sendo considerados os principais Chente, a alma boa, os 3 deuses, o Eng, o aguadeiro, e Chuitá, primo de Chente. Apesar de tal consideração, todos os personagens interagem simultaneamente. A parábola, escrita entre os anos de 1938 e 1940, período entre a Segunda Guerra Mundial, transmite a mensagem do quão difícil é ser bom em uma sociedade corrompida e usurpadora. De origem oriental, ambientada na cidade europeizada de Setsuan, a história fala sobre 3 deuses que descem à Terra à procura de pelo menos uma alma boa. Eles encontram assim a prostituta Chente, que acaba por lhes dar guarita por uma noite. Na manhã seguinte, conclui ser ela a alma boa que tanto procuravam, e resolve lhe pagar pela hospedagem. O dinheiro é suficiente para Chente abrir uma tabacaria e assim, segundo ela, mudar de vida. Dona de seu próprio negócio, Chente começa a ver os miseráveis da cidade abusar de sua imensa generosidade. Sem conseguir dizer não, resolve vestir a máscara do mal. Traveste-se em uma figura masculina e afirma, a partir de então, ser um suposto primo, de nome Chuitá, que teria vindo de longe para temporariamente tomar conta de seu negócio, e passa a incorporar todas as características que Chente não tem. Nesse sentido, outras questões, sobretudo críticas, podem ser levantadas a partir do momento em que Chente se veste de homem para só assim conseguir dominar a situação de abuso em que estava envolvida. Por exemplo, o poder da figura masculina em face à resolução de diversas complicações em meio social. No entanto, perguntada a respeito do paradeiro de sua prima, Chuitá, isto é, Chente travestida, acaba por não conseguir sustentar a desculpa de que ela estava a viajar e é indiciado por cárcere privado, ao supostamente manter sua prima presa no porão da tabacaria. O fim dessa história você acompanha ao vivo agora.
Um, dois, três, gravando. Você sabe quem Não, eu levanto. Ele levanta a mão. Eugene Frederick Berto... Ah! Nada, tranquilo. Cri... Vai lá.